o versículo 27. Louvado seja Deus pela sua palavra maravilhosa. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. O Senhor Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém. Ó Senhor, que bênção é a tua palavra. Oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha nesta manhã nos encher com aquela alegria que só Ele pode trazer. Aquela paz, aquele consolo bendito, para que sejamos fortalecidos na fé e assim, Senhor, servirmos a Ti com um coração cheio de gratidão. Abençoe os amados que estão aqui presentes, abençoe também aqueles que não podem estar aqui conosco nesta manhã, e aqueles que porventura poderiam estar, mas que escolheram, ó Deus, estar em outro lugar ou fazer outras coisas. Que o Senhor também tenha misericórdia, para que eles escolham a melhor parte, como Maria escolheu, Senhor. Estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus ensinava que Ele é o bom pastor e que Ele daria a sua vida pelas ovelhas. E Ele chama estas ovelhas de minhas ovelhas. E Ele diz que não só daria a sua própria vida, morreria pelas suas ovelhas, mas Ele também concederia às suas ovelhas a vida eterna. E Ele vai dizer mais, que ninguém poderia arrebatar as suas ovelhas das suas próprias mãos. Ele diz ainda que aqueles que não creem nele, não creem porque não são suas ovelhas. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus, Ele tem um povo escolhido, e que esse povo foi escolhido por Ele para a salvação. E esse povo são as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E o fato de muitos não crerem em Jesus é exatamente porque não são suas ovelhas. Se fossem, creriam e seriam salvas, porque foi para isso que Jesus Cristo, o bom pastor, deu a sua vida pelas suas ovelhas. Foi para exatamente isso, para salvar as suas ovelhas. Jesus diz claramente aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então vejamos, queridos, que Paulo está dizendo. Primeira coisa, é Deus que salva. Primeiro ponto importante, é Deus que salva. E o Deus que salva, Paulo diz, é o mesmo Deus que chama. Ele diz mais que a salvação é somente pela graça. E que Deus determinou salvar os que Ele quis e chamar os que Ele quis antes dos tempos eternos. É o que nos diz a palavra do Senhor. Assim, aqueles a quem Deus determinou salvar por sua graça, por meio de Jesus Cristo, Ele também chama de maneira eficaz para que venham a Ele. E como Deus faz isso? Deus faz isso através da pregação do Evangelho. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 17.
Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Só uma maneira, queridos irmãos, do pecador ser salvo, e é através da pregação do Evangelho de Cristo. É através do Evangelho que os ouvintes são convocados a se arrependerem e crerem. Mas nós sabemos, porque a própria palavra nos diz, que nem todos os que ouvem se arrependem e creem. Há aqueles que resistem e desobedecem ao chamado do Evangelho. E é preciso que nós entendamos isso à luz das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos ensina claramente que há um chamado externo, que é feito a todos. Mas há também um chamado interno. E é esse chamado interno que produz arrependimento, fé e assegura a salvação. Percebam, meus amados irmãos, que é o mesmo evangelho que é pregado a todos, de maneira indistinta. Todas as pessoas ouvem o mesmo evangelho, mas há um que é impactado pela pregação do evangelho e que é transformado pela pregação do evangelho, mas há outro que não é. E o que torna esse chamado eficaz é a influência direta do Espírito Santo. É desse modo que a palavra de Deus é recebida e acompanhada pela regeneração que o Espírito Santo produz. A chamada externa, ela é desobedecida. E por quê? Porque os homens não querem vir a Cristo para a vida. Esse é um fato. A chamada interna atua sobre a própria vontade do indivíduo, efetuando naquele que ouve tanto querer como realizar, conforme ensina a palavra do Senhor. Diferentemente da chamada externa. A chamada interna, ela sempre vence. E quem garante isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É o Senhor Jesus Cristo que garante esta verdade. E nesta chamada eficaz, o Espírito Santo, ele demonstra a sua onipotência. É dessa maneira que o Espírito Santo age. Então, o mesmo poder que criou o mundo, quando Deus disse: haja luz e houve luz, age no coração, na alma do pecador, para que ele se torne uma nova criatura. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. Observe que é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer. 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz, a partir do versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o poder de Deus,
que atua no momento da pregação do Evangelho, o poder do Espírito Santo, que trouxe todas as coisas à existência, é o mesmo poder que atua no coração do pecador, para que este pecador receba a nova vida que o Senhor Jesus Cristo pode dar. Um teólogo disse o seguinte: os meios exteriores enviados pelo Espírito Santo podem encontrar resistência, mas, preste atenção, mas quando vem o próprio Espírito, na onipotência da sua graça, toda resistência desvanece. Nós podemos pregar, podemos levar a palavra, as pessoas podem resistir a esses meios externos, mas elas não podem resistir ao chamado eficaz que o Espírito Santo faz internamente no coração. Então, na chamada eficaz, o Espírito Santo, ele age como soberano. É a obra do Espírito que nos leva à redenção do Senhor Jesus Cristo, a Deus o Pai, e pela fé nós recebemos então o amor de Deus. E reconhecemos que todas as bênçãos da salvação são dádivas da graça de um Deus soberano que nos escolheu para ser dele por meio de Jesus Cristo antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Mas entendam, meus amados irmãos, que esta graça, esse poder, só atua nas ovelhas do Senhor Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esse poder interno e soberano do Espírito Santo, ele só atua nos eleitos de Deus. É só nos eleitos de Deus que o chamado do Espírito Santo age de maneira soberana. E assim, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela se cumpre. João capítulo 6, versículo 37. Abra, por favor, a sua Bíblia lá. João 6, 37. Jesus Cristo diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Leio novamente. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Exatamente, queridos, porque nesse momento em que a palavra do Senhor está sendo proclamada, e preste atenção nisso, por favor, os eleitos de Deus não são salvos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Os eleitos de Deus são salvos e vêm a Cristo por meio da pregação do Evangelho. É por isso que a igreja precisa pregar o Evangelho. A igreja precisa se envolver com missões. A igreja precisa evangelizar. Porque não há outra forma dos eleitos de Deus virem a Cristo, senão por intermédio da pregação do Evangelho. E isso é tão importante, queridos, que isso dá a segurança de que quando pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de maneira fiel, aqueles que são de Deus ouvirão a voz do Espírito Santo e o próprio Espírito os trará a Cristo. A certeza desta verdade maravilhosa, queridos, deve impulsionar a igreja a pregar. Jamais a igreja a cruzar os seus braços e a descansar, dizendo: já que Deus tem os seus eleitos, Ele vai salvar mesmo de qualquer jeito, então, beleza. Esse é um falso entendimento desta doutrina santíssima da eleição. É um falso entendimento. Porque quem compreende de fato a doutrina da eleição, a doutrina chamada da predestinação, esse vai pregar o Evangelho. Primeiro, porque ele foi salvo por Cristo com esse propósito. Nós lemos hoje 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo,
De quem eu era antes, não era nada, não era povo de Deus, não tinha alcançado misericórdia, mas Deus, pela sua graça, me salvou. Queridos, a salvação não vem de nós, não é pelas obras. Não fui eu que decidi me converter, não fui eu que decidi escolher o Senhor, foi Ele que me converteu. Foi Ele que me chamou soberanamente. Se Ele não fizesse isso, eu estaria morto em meus delitos e pecados ainda. Mas Ele decidiu soberanamente me escolher. E quando eu entendo isso, quando você entende isso, meu amado irmão, é tomado por mim e por você, com tanta gratidão no nosso coração, que nós não podemos ficar indiferentes. Se eu não fosse um eleito de Deus, para onde eu iria? Onde você estaria? O que iria acontecer com você? Ninguém é salvo por uma escolha pessoal, por uma decisão pessoal. Eu me decidi por Cristo. Não se decidiu coisa nenhuma. Se dependesse de nós, a nossa própria decisão seria: eu não quero. João capítulo 3, quando fala do versículo famoso, que ontem foi ensinado lá para as crianças, lá no trabalho de fraternidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Todos nós gostamos desse versículo, mas lembremos do que diz o restante dele. Vamos lá? João capítulo 3. Nós não podemos nos esquecer de tudo que diz o texto. Olha o versículo 17, que é o 16, todos nós conhecemos de cor. Mas olha o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a verdade sobre nós, queridos. Se nós formos deixados a nós mesmos, e você não pode ler um versículo isolado do todo. Se nós formos deixados a nós mesmos, a nossa escolha sempre será as trevas. Nunca a luz, jamais a luz. Mas Deus bendito, soberano, por sua graça maravilhosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor, decidiu soberanamente antes da fundação do mundo, antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Ele decidiu por sua soberana e livre graça escolher aqueles que Ele mesmo determinou, segundo a sua vontade santa e perfeita, salvar por intermédio da morte expiatória do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse assim, queridos, ninguém seria salvo. Porque segundo as Escrituras Sagradas, nós estamos, por natureza, em rebelião contra Deus. E ninguém, não há nenhum ser humano que busque a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Todos são corruptos aos olhos do Senhor e merecem somente uma coisa: a condenação eterna. Então, quando alguém é salvo, é porque o Espírito Santo de Deus agiu soberanamente naquela vida, internamente, trazendo aquela pessoa para Cristo, livrando aquela pessoa da condenação eterna, com base na morte sacrificial de Jesus Cristo. Jesus precisou pagar o preço da nossa salvação. Caso contrário, ninguém seria salvo. Isso, queridos, deve nos levar a uma vida de gratidão, de louvor, de adoração e de serviço ao Senhor. E isso o tempo todo, enquanto estivermos vivos, nós precisamos viver para a glória de Deus, conscientes do que Deus fez por nós. Precisamos viver para a glória de Deus. O mundo precisa saber desta verdade. E precisa saber desta verdade por duas coisas.
Porque o ser humano precisa ter consciência do porquê que ele vai para o inferno. Primeira coisa, por que que você vai para o inferno? Porque conscientemente você ouviu a palavra de Deus e você a rejeitou. E você é responsável por isso. Em segundo lugar, para que os eleitos de Deus, que se não fosse pela graça, também iriam para o inferno. Se não fosse por uma eleição soberana de Deus, também iriam para o inferno. Se não fosse pela morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo, a morte vicária e substitutiva do Senhor Jesus Cristo, também iriam para o inferno. Mas eles precisam ouvir a voz de Deus, para saírem da morte espiritual em que se encontra e virem para a graça. Meus irmãos, todos os que Deus salvou, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento e até o dia de hoje, e assim o será até a volta de Cristo, todos, sem exceção, são salvos pela graça e pelo chamado eficaz do Espírito Santo. Quando Deus chamou Abraão, ele era um idólatra, ele estava lá com a sua família, vivendo em Ur dos Caldeus, e o Senhor vem e o chama de maneira eficaz e poderosa. E ele deixa tudo para trás e segue o Senhor. Quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do seu povo, Moisés dizia: eu não, manda outro. E o Senhor falou: é você mesmo. E ele veio, porque é um chamado da graça, é um chamado irresistível. Ele veio. Quando o Senhor chamou Mateus, que estava lá na coletoria, cobrando impostos, imediatamente Jesus disse: vem. E diz a Bíblia Sagrada que ele, deixando tudo, seguiu. Quando Jesus passa ali, às margens do mar da Galileia, ele vê Pedro, André, Tiago, João pescando. Ele diz: vem. Imediatamente eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Por quê? Porque o chamado interno da graça, do poder, do Espírito Santo de Deus é um chamado irresistível. Irresistível. E aquele que é chamado vem e se torna discípulo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Louvado seja o Senhor, queridos, que nós possamos, diante desta verdade bendita, possamos, meus amados, glorificar o nome do Senhor, cultuar o nome do Senhor com grande alegria, como nós cantamos aí o hino, né? 334, nós podemos dizer como aquele cego de nascença: eu era cego e agora eu vejo. Porque Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida. E Ele faz a obra de uma maneira tão maravilhosa. O vento sopra onde quer. Ele é soberano, Ele é livre para soprar onde Ele quer. Você ouve a sua voz. Você vê os seus efeitos, onde o vento passa. Você vê os efeitos do vento. Mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. O Espírito de Deus, ele age. Ele age de uma maneira tão sutil que onde ele passa, ele deixa as suas marcas. Não há como esconder estas marcas que ele deixou na vida daquele que é salvo. Há uma transformação, há uma nova direção na vida daquele que foi salvo pelo Senhor. E aquele que foi salvo tem a sua alegria e o seu prazer em Cristo. E o seu desejo e as suas vontades, a sua mente, o seu coração, agora estão voltados totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Seu prazer, a sua alegria está em viver para Deus, em viver para a glória e para o louvor do Senhor. Domingo passado eu estava em Guarapuava pregando. E no domingo à noite, quando eu cheguei à igreja, um senhor fez assim para mim. Ele estava sentado no canto com a sua esposa, lá no fundo. Lá como José Flávio, lá no fundinho. Ele estava lá com a sua esposa e com a sua filha adolescente. Fez assim para mim.
Ele me disse assim: o senhor se lembra de mim? Eu falei: puxa vida, me desculpe, eu não lembro. Ele pegou uma Bíblia, que estava, a Bíblia dele. Ele falou: o senhor conhece isso aqui? Eu falei: eu conheço, que é a minha letra. É a minha letra. Uma dedicatória para ele na Bíblia. Ele falou: eu estava um dia lá na igreja central, quando o senhor era pastor lá. Eu fui fazer um serviço lá na igreja, colocar todo lá na igreja. E eu vi uma Bíblia lá em cima, e eu pedi para a secretária da igreja: será que você não podia me dar uma Bíblia dessa? E a secretária foi lá e falou com o senhor. E o senhor fez a dedicatória, veio e me entregou a Bíblia. Depois daquele dia, eu fui embora para Itajaí. E lá eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E faz mais de 10 anos que eu estou em Cristo com a minha família. E hoje voltei aqui para Guarapuava, eu estou lá na igreja presbiteriana Bom Sucesso. E o pastor Nicodemos Emerick, né? Nicodemos Emerick, que é o pastor lá, um dos pastores lá. Ele falou: olha, o pastor Watterson está aí hoje pregando lá na igreja presbiteriana Peniel. Ele falou: então eu vim aqui para mostrar para o senhor. Eu falei: puxa vida, apenas entregar uma Bíblia com uma dedicatória. E aquilo fez diferença na vida de um ser humano. Eu não lembrava dele, mas o Senhor tinha aquele homem no seu coração, antes da fundação do mundo. E naquele dia que ele estava lá, para fazer um serviço apenas, ele foi lá com esse objetivo, fazer um serviço. O Espírito de Deus tocou no seu coração, para que ele pedisse uma Bíblia. Ele pedisse uma Bíblia, e o Espírito Santo o alcançou naquele dia. E ele chegou até a conhecer o Bolão, porque frequentou a mesma igreja do Bolão, lá em Itajaí. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus faz maravilhas, irmãos. Deus faz maravilhas. Querido, pregue o Evangelho. Deixe os resultados com o Espírito Santo. Pregue o Evangelho. Entregue uma Bíblia a alguém. Ore pelas pessoas. Fale do amor de Cristo. Mas leve a palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Espírito Santo, ele age com poder na vida do eleito. E quando ele fala ao coração do eleito, ele fisga. Ontem eu estava conversando com o Zé, pai da Rafa. Ele me mandou uma foto linda com um peixe desse tamanho, assim, naquele pescou essa semana, e mandou lá para mim, para provocação, né? Mandou lá para mim um pacu enorme, que ele pegou 7 quilos. Coisa linda, né? E ele estava me contando que ele estava lá pescando, e eu não pesco, viu, irmãos? Mas eu sou ótimo para comer peixe, irmãos. Maravilha, né? E ele estava ali, e ele falou: olha, ele faz assim, o peixe faz assim, e às vezes você pega, mas ele tem o dente afiado, ele vai lá, ele corta a linha e tal, e tem que pegar, e só quando pega no lugar certinho ali, é que vem aquela briga. Ele falou: é emocionante. Assim é a pregação do Evangelho, queridos. Aqueles que são de Jesus serão fisgados e virão. Aqueles que não são, eles podem até chegar a morder a isca, mas eles não permanecerão. Mas aqueles que são, não tem jeito de fugir, porque eles são chamados pela irresistível graça do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e glorifiquemos o Senhor que nos salvou com tão grande salvação por intermédio de Cristo. Vamos orar, meus amados? Vamos ficar em pé.